Olá, minha gente, boa tarde. 4 horas, 26 de agosto. Mais uma live, mais um encontro, não é? Luiz Gabriel presente. Seja bem-vindo. Meu querido Jean, já estou ao vivo agora, né, esperando por todos vocês. Quem for entrando, vá convidando pessoas, vá apertando o coraçãozinho aí. Luana Toscano de Lyon. Hoje vai ser uma viagem, Luana. Hoje vai ser uma viagem. Eu estou conversando hoje com um colega, um amigo de infância, de longa data, que tem uma longa estrada, tem um longo caminho. Um longo caminho. Não foi à toa que ele pediu essa música de Frank Sinatra, né? Em sua vida, marcada pelas transformações provocadas pelo inglês, por um idioma. Então, Jean Carlos já está dando um oi. Eu espero que ele esteja gostando da música que está tocando, né? O nosso fundo musical de hoje, inicial. Frank Sinatra. Davi, seja bem-vindo. Todos vocês, mandem aí um foguetezinho, ó, convidando os amigos. Apertem o coração. Chamem as pessoas para que a gente possa conversar sobre um tema que é importantíssimo. Como um idioma pode mudar a vida das pessoas, pode transformar a vida das pessoas. Jean, você pode solicitar para entrar. Essa música é demais, Jean, você pode solicitar para entrar na sala, porque inicialmente a gente vai curtir um pouco dessa música. E eu vou trazer alguns dados iniciais, como eu sempre faço, né? Algumas informações, para depois começar essa conversa com você, que promete, vai ser muito prazerosa, com certeza. Então a gente aguarda aqui a nossa sala, o nosso querido amigo Jean Carlos Pereira. Vamos matar a saudade, lembrar da infância. Adriana, como sempre, muito prazer, minha querida. Convide os amigos, manda aquele convite para Josemar, para tirar ele da zona de conforto lá em Frecheiras, tá certo? Um aceno para você. Tá bom, Tia, eu tô mandando agora, tá bom? Um convite para você, sem problemas. E você perdeu aquela mensagem inicial que aparece, né? É uma mensagem que aparece logo no início, que é uma solicitação de entrada, tá bom? Olha, boa tarde, meus amigos, em inglês. Que chique, hein, Adriana? Que coisa boa, Salva de palmas para você, né? Bom, então, agora vamos trazer o nosso bate-papo de hoje, o nosso queridíssimo Jean Carlos Pereira. Vamos lá. Para saudar o amigo. Caramba! De longa data. Caramba! Isso é que é música. Cara, isso é que é música, cara. Quem faz mais Meu música? filho adora essa música, velho. Existem Meu filho músicas tá brasileiras melhores, mas como o tema é língua inglesa, então... Infelizmente, vou ter que baixar o volume para a gente começar a conversar, mas sem... Meu querido amigo Jean, há quanto tempo, cara? Há quanto tempo? Prazer grande falar contigo. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas a gente vai matar essa distância daqui a pouco. Isso. A gente vai começar fazendo o seguinte: todas as tardes, tem gente que não gosta, acha desnecessário, mas eu acho importante. Eu acho isso empático, sabe? Eu acho que tem a ver com compaixão, você prestar solidariedade às pessoas. Então, eu sempre digo, olha, as vítimas da Covid são essas. E eu faço questão de dizer, não precisava tanto. Eu sei que você viajou por muitos países, talvez alguns deles aqui que eu cite, você tenha passado por eles. Veja, a Turquia, 6.000 óbitos. Itália, 35.000 óbitos. Espanha, 28.000 vítimas da Covid. Argentina, 7.000. A gente presta toda a nossa solidariedade a essas famílias, a essas pessoas. Infelizmente, o Brasil está chegando à casa das 115 mil pessoas, almas, vidas que infelizmente se foram. E aí, camarada, eu fecho por aqui. Vamos, né?
Eu presto minha solidariedade a todo mundo, né? A todos vocês. Jean, a tua imagem para mim não está aparecendo. Não está Nem para aparecendo. mim. Tá me ouvindo? Oh, eu estou te ouvindo, estou. É, eu não estou vendo a imagem também, não sei por quê. Não sei se tem que Será que apertar você... alguma coisa. Não, será que você inverteu, não? Inverteu a imagem aí? Não. Agora, voltou. Voltou. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, então. Jean, eu queria fazer uma viagem ao contrário contigo. Porque geralmente, quando a gente faz esses encontros, a gente pergunta das origens da pessoa, a gente pergunta da formação acadêmica da pessoa. Eu sempre faço essas perguntas assim, mas eu quero fazer diferente. Cara, eu queria saber por quantos países tu já viajou? Ah, eu não sei contar, não. Mas eu posso lhe dizer que eu conheço toda a Europa, 10% da África, 10% da Ásia, zero Oceania, América do Sul quase toda, América do Norte quase toda e Antilhas um pouquinho. Mas assim, eu parei de viajar para lugares novos quando eu me apaixonei por alguns países e eu comecei a voltar para lá muitas vezes, né? Então, Uhum. alguns países eu ia para praticar realmente o inglês e outros eu ia porque eu amava, como a Turquia, por exemplo, que está na minha lista de primeiro lugar. Por quê, cara? Por que a Turquia? Porque, para nós, você é um historiador, então, para nós que somos ocidentais, entrar num país tão próximo da Europa, né? E é Europa ainda, mas está no Estreito de Bósforo. E quando você cruza a entrada, a borda do país, você se encontra no meio do oposto do Ocidente. É mesquita, é comida que não conhecemos, é uma língua totalmente díspar, é uma riqueza de beleza. E para você ter uma ideia, os otomanos, os turcos, eles não concordam com a história como é ensinada por nós. Porque a história que é ensinada por nós é sobre a visão da Grécia e de Roma. E não, Roma e Atenas. E não da forma que Istambul conta. Então, eles não concordam com a forma que a gente aprende história. E da Europa, qual é o país que você mais gosta de visitar, ou que você mais gostou de frequentar, e que, se der vontade, assim, você e tiver oportunidade, você vai voltar assim, sempre? Isso é muito difícil, Luiz, porque vou lhe dar um exemplo. Quem aqui no grupo conhece Roma, sabe que não precisa escolher esquina para bater foto, né? Tudo é lindo e tudo é lindo, né? Mas assim, o mundo é lindo, pô. Até mesmo em países muito pobres, eu vejo beleza. É incrível como o mundo é lindo. Então, é muito difícil falar, porque eu tenho um carinho especial por quase 50 capitais aí. Eu não tenho dinheiro para visitar tudo de novo, ou talvez não dê tempo. Mas enquanto eu tiver $2 no bolso, eu pego o voo, como um pão e fico andando com a bolsa nas costas. A pandemia atrapalhou um bocado de viagens minhas. Verdade, eu imagino. Das Américas, eu quero deixar claro para as pessoas que estão entrando agora que a gente não está fazendo aqui uma exibição do meu convidado. Não tem nada a ver com exibicionismo. Vocês vão entender daqui a pouco por que é que eu estou fazendo essas perguntas. Das Américas, quais os países assim que te encantam, que você gosta de visitar sempre? Ou que você já amou visitar? Disparado a Argentina. Por quê, cara? Por quê, meu irmão? Rapaz. Eu não sei explicar. Tem muitas coisas. Talvez minha melhor amiga more lá. Talvez o fato de que os argentinos eles se comportam tão diferente, talvez pela cultura forte de uma Europa, porque a gente sabe que até 1932 a Argentina era primeiro mundo. Então eles têm um carinho pela história, eles têm uma comida, eles têm uma elegância. Eu amo meu povo, eu sou brasileiro e amo meu povo, mas os argentinos têm uma elegância, têm um tchan. Você não, é muito estranho a maneira como eles se comportam, principalmente em cidades que não é famosa, como Mendoza, como Rosário, como Mar del Plata, que não é tão famosa. Mas a forma como eles se comportam, a forma como eles enxergam a vida,
Caramba, é muito bonita a história da Argentina também. É o nosso maior inimigo natural, de tamanho e de futebol. Mas sempre que eu vou naquele país, eu sou recebido É, com tanto carinho. Eu iria para lá agora em dezembro e talvez eu ainda vá se melhorar essa história. Dia é, 12 agora eu iria para os Estados Unidos. Foi cancelado por conta da pandemia e de outros aspectos. Então, assim, cara, aham. o mundo todo é lindo. Agora, a preferência vai muito de gosto, né? Sim, 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 Por sim. exemplo, um país Olha, que todo mundo ama, por exemplo, a França. Eu não gosto da França, mas eu entro no olha, Louvre e não me doutor Raul, doutor Raul tá aí, de Lyon, tá olhando para você, viu? Não fale mal da França, não. não, não posso falar mal. A França é linda, é um poço de cultura, uma língua fantástica, é um país lindo. Eu não gosto muito de lá, mas eu entro no Louvre, eu esqueço, porque eu estou no mundo. A França é o único país que tem um mundo lá dentro. Impressionante, né, cara? É, o Louvre, Impressionante. com todas as Aquele coisas. museu recebe mais visitantes do que o Brasil durante um ano, cara. Um É, museu, cara. todas as vezes que eu fui na França, todas as vezes eu gastei metade da viagem dentro do Louvre. E eu não conheço o Louvre. Eu não conheço. Meu Deus do céu. Olha, Cara, a diz Mioca uma coisa, porque, olha, está online, viu? Ela já disse, viva a quem? Argentina. Ah, manda um abraço aí para todo mundo. Olha, por que foi que você fez mestrado em comércio exterior? Qual foi o teu objetivo? Em comércio exterior não foi mestrado, foi uma pós-graduação, tá? Tá, tudo bem. Vamos lá. Então vamos Eu lá. já tinha estudado, por isso que eu não coloquei as formações aqui, porque minha carreira não foi no inglês, né? O inglês ele foi sedimentado para minha carreira. Então, todos os empregos que eu consegui, que me pagaram bem, tem uma margem de importância do inglês gigantesca. Eu comecei no Aham. Sheraton, do Sheraton eu fui para Bell South, da Bell South para O a, Sheraton é uma bandeira, é uma rede de hotéis, né? é uma rede de hotéis internacional. Isso. E Olha, não esqueça que você está falando para estudantes, são vários públicos. Inclusive aí tem foi gente da Vila Operária aí, de escada. a delinear a linguagem. Então, assim, ó, o Sheraton é uma rede internacional de hotéis, acho que agora foi comprado Aham. pela Hilton, e, e Hilton é norte-americana. depois do Sheraton eu migrei para a SBA, tá? E a Uhum. SBA eu migrei para Safra e Bell South, e daí eu migrei para, no Brasil, já pela BCP, da BCP, que foi comprada pela Claro, e eu saí da Claro no ano passado, em maio. Então, aí sim, eu Uhum. digo, agora eu vou viver de inglês. Eu, durante o processo, na verdade, eu comecei a dar aula de inglês em escada. Opa, calma lá, calma lá. Jean, eu vou te interromper agora porque eu tenho uma outra provocação para fazer. Eu sei que você quer chegar em escada, mas a gente, calma. Olha, querido, qual é a sua atividade profissional agora? Agora, o que é que você está fazendo? Eu ensino Pode... pessoas do básico zero, não sei falar nada. Eu ensino essas pessoas, tem algumas aí já entrando, e ensino também quem já é fluente e quer adentrar o mestrado e o doutorado dentro de alguns aspectos. Tanto linguagem, pós-linguística, como didática, catedrática, acadêmica, como para passar em provas. Hoje eu recebi um convite para dar aula para um aluno do TOEFL e eu não tenho mais horário para TOEFL. Eu uso à noite, então já está cheio. Então, esse TOEFL, o IELTS, o PITA, o PET, o TET, são provas que Explica isso, isso é importante. essas provas, elas têm um significado. Algumas têm período de duração do certificado, outras não, é eterna, como o Overseas. Mas o TOEFL é o mais famoso e o IELTS, tá? Eles são provas que garantem a entrada numa profissão fora do país, eles exigem ou num setor acadêmico, por exemplo, para entrar na Universidade Americana, eles vão necessitar que você tenha o TOEFL, com uma margem de pontuação mediana, dependendo do que você vai fazer. Porque se você for fazer linguística, você tem que dar nota top para poder entrar numa faculdade americana e desenvolver linguagem. Então,
o TOEFL está sendo muito requisitado, embora para mim hoje ele não seja mais importante, porque hoje os profissionais querem fazer doutorado e mestrado dentro do Brasil, e isso exige língua para a prova lá, que não é tão simples, não diria difícil, tá? Porque eu preparo muito rápido para essas provas no Brasil. Mas ela deixa a pessoa confortável, sem medo de ser reprovado porque não desenvolveu a língua para o doutorado. Que existem várias outras provas exigidas pelo Brasil. O TOEFL é internacional. Você entra em qualquer faculdade de língua inglesa no mundo, tá? E TOEFL é Test of English for a Foreign Language. Ele é teste de inglês como linguagem estrangeira. E ele é bem pesado. Se você não falar inglês, você nem consegue fazer. Caramba, cara. Olha, esse trabalho que você faz, assim, eu estou perguntando porque eu acho que tem muita gente que está entrando aí que quer saber, tá bom? Eu também, claro. Esse é a domicílio, as pessoas agindo com você de que forma, é online. Como é que você está trabalhando agora nessa época de pandemia, de Covid? Agora, incrivelmente, já estão te pedindo o teu contato aí. Pode divulgar o teu contato. Só tem uma aluna que está presencial. Só tem uma. Ela exige, ela paga bem caro, porque ela quer presencial mesmo. Então, a gente tem aula de máscara, tem todos os cuidados, mas eu vou para a casa dela, só tem uma. Todo o restante, porque os preços variam, todo o restante, eu baixei alguns e aumentei outros, passaram a ser online. Eu estou dando aula praticamente o tempo todo online, por conta da pandemia, e eu confesso que foi um tapa na minha cara, porque eu não acreditava em aula online. E o resultado tem sido praticamente o mesmo. O que muda, e eu vou falar bem isso lá na frente, é uma coisa que eu quero frisar muito antes de terminar essa live, é o comportamento do aluno. Eu tenho um aluno que ficou 10 anos para aprender inglês, e eu tenho aluno que começaram a conversar comigo em 4 meses a 6 meses. Então, o comportamento define o aprendizado, na verdade. Muito bem. Jean, olha, tem muita gente que está te vendo agora que não lembra de você. Vera Lúcia, que está batendo palma aí, essa senhora te viu garotinho. Meu irmão, para quem não conhece Escada, para quem não conhece Jean Carlos Pereira, é importante registrar isso. Em Escada tem um bairro chamado Vila Operária, e a partir de agora sim, a gente vai voltar a um passado seu, às suas origens, tá? E neste bairro, esse bairro que foi criado em função de uma fábrica, olha só, para que os operários da fábrica morassem ali bem pertinho da empresa, tinha uma escola. Essa escola está fechada hoje. O nome da escola, Escola da Fábrica, popularmente, mas o nome oficial é Escola Zenóbio Lins. Eu não sei se você lembra. Você estudou, né, nessa escola? Zenóbio Lins. E a rua? Qual foi a rua que tu morou lá em Escada? Barbosa Gonçalves, número 36. Caramba, cara. E como foi que tua vida... Era a primeira rua antes do rio. E hoje deve ser a 12ª, porque eu não vejo mais o rio, só casas. Tinha calçamento na tua época? Nunca! Você morava na rua principal da Vila Operária e não tinha calçamento. Agora sim, minha gente. Agora a gente quer saber, todos nós queremos saber, o que foi que o inglês fez na tua vida. Tem uma professora de inglês aí, lá da Espanha, Bárbara, não é concorrente, tá? Eu acompanhei duas lives da Bárbara. Isso, é um público diferente do seu, se complementam, mas veja só, como é que o falar um novo idioma transformou tanto a tua vida e como é que você conseguiu? Quais os cursos que você fez? Como foi que você se encontrou com essa língua e que revolução foi essa? Vamos dividir 3 fases da minha vida. A fase de caminhando no inglês, a fase de dominando o inglês e a fase de fluência, que é a de hoje. Eu não tenho nenhuma dificuldade para falar. Tudo que eu estou falando aqui em português, eu consigo, usando o mesmo vocabulário, rebuscado ou não, falar em inglês. Então, inglês é meu métier. Agora, a guinada na minha vida aconteceu quando eu precisei utilizar o inglês para meu primeiro emprego. Eu já dava aula de inglês, mas eu não tinha estabilidade no país e inglês sempre é uma coisa muito cara
para a classe que eu conhecia, a classe que estava em meu entorno. Então, eu já Mas estava... você aprendeu sozinho? Você aprendeu lá em escada sozinho? Não. O inglês ele entrou na minha vida de variadas formas. Eu tive uma pequena noção, porque era bem jovem, mas já conseguia conversar porque tinha facilidade com o Lobo. Muita gente aí com mais de 35 conheceu o professor Lobo. E depois de os Estados Escola pública. Escola pública. Temos que reforçar isso, cara. Escola pública, sim. Eu nunca estudei em escola privada. Então, ao ir aos Estados Unidos e voltar, depois de algum tempo, eu entrei no Sheraton, passei num teste muito difícil para ser uma função bem simples, chamada order taker. O cara que fica no telefone, atendendo estrangeiro e pegando os pedidos de roupa, de prato, de comida, explicando que não queria cebola. Bom, eu já falava muito bem inglês aí. Mas ali eu comecei a conviver com pessoas que viajavam. Ali eu comecei a conviver com pessoas que tinham dinheiro. E isso aí começou a aguçar a minha vontade de crescer profissionalmente. E eu disse, quais são as ferramentas que eu tenho para crescer profissionalmente? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho um público que tem dinheiro, onde eu moro já está um pouco melhor de onde eu vim, mas está complicado. É o inglês. E aí, nego, foram 6 horas por dia durante 3 anos. 6 horas por dia. No primeiro ano, depois de 6 horas por dia, eu já era fluente já. Eu já ensinava inglês, mas eu conversava, mas eu não dominava a língua a ponto de conhecer detalhes e vocabulário, não. No segundo ano, foi uma questão de começar a pegar certificado, viajar para os Estados Unidos, passar um tempo lá, pegar certificado, estudar novamente, e tudo isso. E no terceiro ano foi fundamental. Eu viajei para Atlanta e eu disse, agora eu quero ver se eu entendo esse inglês dos negros aí. E foi uma viagem maravilhosa, eu fiz na época, minha esposa, e parecia que eu estava em casa. Eu desci no aeroporto tenso, porque o inglês dos negros é muito difícil, mas parecia que eu estava em casa. Eu não tive zero dificuldade para conversar, entender, comprar, passear, fazer tudo, né? Então, quando eu voltei para o Brasil pela última vez depois de já ter viajado, porque esses intervalos foram feitos com viagens, né? Vamos para aqui, vamos para ali. E eu percebi que se você fala inglês, você não precisa aprender nenhum outro idioma. Não estou desmerecendo nenhum outro idioma, porque quanto mais idioma você falar, maior é seu ponto de corte, né? Então eu domino 3, só sei escrever em 2, mas eu domino 3. Então, assim, eu não posso ensinar... Inglês, espanhol e... francês, por assim dizer. Porque, para mim, quando a pessoa desenrola, eu desenrolo em outras coisas. Mas, para mim, não é domínio. Olha, Jean, por que o inglês dos negros é mais difícil? A Adriana está perguntando, é mais difícil? Sim, eles usam, do mesmo jeito que você vê o Gabriel Pensador aqui falando, yo, bro, irmão, tá ligado, a galera. Então, eles falam muito, vem já da escravidão, se você assistiu O Vento Levou, eles falam em inglês muito juntinho, muito rebuscado, muito trabalhoso. Para você ter uma ideia, o inglês vai dizer assim, para quem fala inglês, what do you want? Certo? What do you want? O negro vai falar, what do you want? Então ele vai juntar, e hoje está invadindo os Estados Unidos esse inglês latínico e esse inglês negro, de forma que o inglês americano hoje ele é bem difícil de captar, porque eles não falam as palavras separadas. Eles falam como nós, brasileiros, tudo juntinho. Então, mistura cultural. Então, nesse momento de domínio, foi que eu percebi que eu já não ia mais ficar sem o dinheiro da feira. E eu conseguia pagar o que eu queria fazer. Que eu sou doido, eu viajei esse mundo todinho, às vezes com muito dinheiro, às vezes só com uma bolsa, 2 jeans e uma camiseta, e às vezes ia para cada dia, ficava 15, né? E eu passei 20 anos na empresa Claro, e era bem definido lá que eu tinha que ter 30 dias para poder viajar. E aí, no primeiro dia, eu já pegava, começava na segunda, na sexta eu já estava no aeroporto.
tome viajar, tome... Só para todo mundo aqui saber. As línguas são muito importantes. Algumas são mais faladas que o inglês, tá? A grande diferença é que o inglês, a nível comercial, ele domina o mundo. Porque é muito difícil encontrar pessoas que falem as outras línguas, mandarim, cantonês e espanhol. O espanhol, por ser parecido com o português, ele é muito conhecido na América Latina, em países que foram colonizados. É uma língua maravilhosa, eu falo muito bem, uma língua maravilhosa e linda também. Mas você chega em vários países, ninguém sabe nem o que é espanhol. Mas inglês, em qualquer país, na Mongólia, no interior da Turquia, eu falei inglês. No Azerbaijão, na Cracóvia, eu falei inglês. Então, quando eu chegava num lugar que ninguém não sabe, fala francês, não, fala espanhol, não, o inglês. Até as donas de casa dos países na Europa falavam inglês, mesmo que rudimentar. Antônio Augusto foi para a Rússia, né? E ele entrou no inglês, né? Diz que... Russo é um desafio. Mas ele foi. É um desafio, porque para você dominar uma língua, você tem que ter parâmetros. E línguas que não são alfabéticas, o mundo está dividido em línguas alfabéticas, semi-alfabéticas e não alfabéticas. Então, alfabética, a gente tem um encontro, né? Return, retornar, né? E semi-alfabética, como o turco, tem a utilização de um alfabeto, embora a língua seja completamente diferente da matriz portuguesa. E aí você vai para mandarim, não alfabética. Você não tem como relacionar nada. Não tem nenhuma palavra parecida, não tem conjugação. É uma loucura. Então, russo é uma língua semi-alfabética, com expressões que não receberam influência nenhuma de Portugal. Não tem nada lá. Se tiver 5 palavras, foi algum invento português ou algum brasileiro que levou aquela fruta para lá e eles batizaram porque não tinha palavra, como acontece nos Estados Unidos. Mas, tecnicamente, é muito falho. Olha, eu quero sempre fazer esse destaque aqui da sua relação com o município de Escada, com a Zona da Mata e com a escola pública. Eu vou o tempo todo lembrar disso. Sabe por quê? Porque tem muitos garotos na escola pública que não acreditam que podem chegar tão longe. Então, mas veja bem, chegamos na primeira metade da nossa conversa e eu tenho aqui 3 perguntinhas na caixinha de mensagens. Podem ser também comentários. Eu vou abrir, eu vou ler rapidamente para você e você continua. Você continua, okay. Fique à vontade. À vontade. Vamos lá. Vamos ver o que é que tem aqui. Bárbara, da Espanha, você acredita que essas famosas entidades avaliadoras de nível são realmente confiáveis? Exatas? Quem fez a pergunta? Outra. Bárbara, lá da Espanha. Outra. Bárbara, uma recomendação de Dr. Raul, uma série turca na Netflix. Você conhece série turca? Eu assisti uma, O Império Otomano, e eu recomendo demais, demais. Não assisti nenhuma turca ainda, nenhuma. Tem. O Império Otomano, tá lá na Netflix, excepcional. Jean Carlos, você já assistiu O Grande Guerreiro Otomano? É esse daí, é esse daí. Já estou anotando aqui, já é a próxima. Não assisti. É maravilhoso. Na verdade, eu tenho assistido muita série, aos séries por prazer, são umas, né? E séries para aprender, desenvolver língua. Sabe por que Cargas d'Água? Eu ando assistindo muitas séries catalãs para ver a diferença entre Catalunha e Espanha. A Bárbara aí sabe a diferença do catalão para o espanhol. É bem complicado falar o catalão e eu ando dando meus primeiros passos só por uma questão de curiosidade, né? Mas eu vou assistir sim. Eu amo o Império Otomano, eu adorava brigar. Eu viajava com um grego e um turco e os dois se odiavam. E os dois diziam que o outro estava errado. E os dois diziam que os dois eram ladrões. Eles não se dão muito bem, gregos e turcos, exatamente por esse domínio que houve dos dois países, né? Porque os gregos nem se gostam de ser chamados de grego. Eles são ilanos e odeiam aquela divisãozinha geográfica que os Estados Unidos impôs.
A Europa impôs também. Então, assim, existe muita coisa, né, para a língua que faz com que... A língua define tua personalidade. A língua, ela define tua cultura. A língua, ela define a forma como você enxerga o mundo. Seja na tua própria língua, seja em outra língua, né? Mas, assim, a primeira pergunta, que foi a da Bárbara, não. Existe uma confiabilidade em alguns organismos, como o Conselho Britânico. Existem testes que ou você sabe, ou você vai ser reprovado, mas em qualquer lugar do mundo, se você conhecer quem pode te dar um passaporte com as respostas corretas, melhor. Então, principalmente porque, assim, amar um país não é fechar os olhos para o que está acontecendo. Então, dentro do Brasil, quem faz os TOEFLs, os PETs, os IELTS, são organizações brasileiras. Então, em toda organização há um dedo de corrupção. Então, eu conheço pessoas, eu vou lhe dar um exemplo, sem citar o nome da empresa. Eu conheço um professor de inglês que dá aula para uma empresa gigantesca aqui em Pernambuco, e ele não fala inglês, mas ele tem o Overseas, que é o top. É o teste mais difícil da língua inglesa, que é o Overseas, ele serve no mundo todo. Se eu apresentar um Overseas na Nova Zelândia, eles me contratam como professor de língua inglesa. Para a escola é fundamental. E ele não fala nada. Zero. Zero. Ele não fala, mas ele dá aula de inglês para essa empresa. Ele estuda a pronúncia, vai lá e apresenta uma coisa no quadro. Existe uma diferença muito grande entre saber inglês e ensinar inglês, né? Existem excelentes professores de inglês que não falam inglês. E existem as pessoas que falam fluente, mas não sabem ensinar. Então eu não sei até hoje qual é o mistério dele. Porque eu hoje dou aula para a Ambev, para algumas pessoas da Ambev. E ele dá aula para uma gigante, mas ele não fala. Então, existe corrupção em tudo. Agora, infelizmente, o que eu posso dizer é que inglês é mais fácil, muito fácil, do que qualquer outra língua. Qualquer outra língua é 3 vezes mais difícil que inglês. Por quê? Porque inglês, se você só estudar a regra, as exceções vão dar trabalho. As outras línguas não. Tem uma coisinha chamada conjugação, que atrapalha a vida de qualquer cristão. Ninguém ensina uma língua errado. Você vai ensinar uma língua correta. Então ninguém vai ensinar você a dizer português, ó, você está bem. Não, vai ensinar você está bem, né? E aí é que está o problema, meu amigo. Em inglês não tem conjugação, tem modulação. Todas as outras línguas, exceto alguns dialetos da África, têm conjugação. E a conjugação é o grande problema de língua. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Né? Então, por aí, inglês não. É só dominar um aspecto que você domina a língua. Olha, deixa eu tirar uma brincadeira contigo. Eu estava lembrando de Ariano Suassuna, porque ele dizia que, rapaz, inglês é uma língua muito pobre. É uma língua muito pobre. Você usa glass e define um monte de coisa. Esse tal de ok, tá ok, tá ok, tá ok. Sabe que, né, ele tem uma visão também ideológica. Você, como amante da história, né, é uma coisa que você pode abordar também, se você quiser. Então, ele vê o inglês como um instrumento de invasão cultural muito grande, assim, uma coisa... Sim. A gente está falando de mercado, de emprego, de tudo. Ele tem as razões dele, sim. Ariano Suassuna sempre fez essa crítica. Eu não vou entrar no mérito porque ele está muito certo. Ó, só comentando... Não, tudo bem, tudo bem. Adriano, mas assim, mercado é isso. O nosso idioma português é dificílimo, sim. Mas se uma pessoa falar inglês corretamente, o inglês correto é mais. Imagine que uma língua domina o mundo. Ela é riquíssima. O problema é que quem fala inglês às vezes não tem riqueza. Assim como tem brasileiro que se eu disser assim, você sabe o que é ojeriza? O brasileiro vai dizer não. Então, conhecimento de língua é uma coisa muito peculiar. Então, eu conheço muita gente que diz que fala inglês, no primeiro teste eu vejo que ela sabe conversar. Ela não fala inglês. Então, tem muita gente que diz assim, português é muito difícil, o de Portugal. Porque o brasileiro é só botar a gente e conjuga o resto. A gente vai, a gente foi, a gente teve. Por que as pessoas classificam o inglês da Inglaterra, o inglês dos Estados Unidos, o inglês do Canadá
Tem diferenças muito sensíveis, assim, entre Eu a respondo uma pronúncia? pergunta a você. Existe diferença entre Pernambuco e Bahia? Sim. Então, de um país Oxente, para é outro, verdade. cruzou. Vou lhe dar um exemplo. Vou lhe dar um É exemplo. verdade. Uma palavrinha do português. Laranja cravo para mim e você é tangerina para a maioria dos meninos dessa geração, e é bergamota no sul, e é mexerica em Minas Gerais. Aham. Então, o inglês básico, que é o inglês da Inglaterra, o grande problema do inglês da Inglaterra com o inglês dos Estados Unidos, são os dois maiores, é pronúncia. O inglês fala o inglês muito mais fácil de ser entendido, porque ele fala muito Uhum. devagar, mas é mais difícil porque ele usa a linguagem com riqueza. O americano ele pode ser menos culto, mas ele junta todas as palavras, então é bem diferente. Fora que tem outras palavras que mudam. Você diz Uhum. alguma coisa desse jeito aqui nos Estados Unidos, e na Inglaterra você diz de outro jeito. Então, por exemplo, subway, que é metrô nos Estados Unidos, é underground na Inglaterra. E o É Raul está mesmo. falando de Merli. Já comi Merli 3 vezes, que eu amo Merli. É Não, catalão. não, mas ele tá falando de uma série da Netflix que é excepcional. É uma recomendação para Merli. você. É Merli. Sim. Eu Você já assisti assistiu? 3 vezes. Eu É assisti, eu assisti, eu assisti. filosofia. É filosofia. É fantástico, eu É. assisti também. Maravilhoso. Ô Luiz, controla o tempo, porque antes de terminar eu tenho que dar dicas de inglês, viu? De como... Tranquilo, são 16 horas, são 16 horas e 36 minutos. Você tá, olha, quem está entrando agora, eu estou conversando com o Jean Carlos Pereira, professor de inglês. Ele quer que eu pronuncie isso em inglês, professor de inglês. Não, eu vou falar em português. Quem vai pronunciar em inglês é ele. Mas eu vou abrir a caixinha aqui, Jean. Parece que tem 2 questões para você. Não se preocupe não, que eu estou controlando o tempo, viu? Olha, Fabiana Torres. Jean, parabéns pelo seu excelente profissionalismo e pelo ser humano que você é. Você deve conhecer muito bem Fabiana, né? Fabiana não conta, eu sou fã dela, então não conta. Ah, pois é. Então ela faz só elogios para o grande ser humano que você é e o grande profissional. Mas é bom saber, cara, que um filho de escada da Barbosa Gonçalves, da Escola da Fábrica, do Heraldo Campos, que passou pelo professor Lobo, nós passamos, inclusive para ir para o banheiro, para sair da sala, tinha que ser em inglês. Você lembra disso? Lembro. Minha memória de minha juventude é bem fresca. Eu não lembro muito bem de pessoas, mas de eventos todos. Entrando numa questão que alguém comentar aí, que é mais fácil aprender inglês ou aquele. Ô, Jean, desculpa. Essa curiosidade eu tenho que contar, Jean. É rapidinho. Uma vez eu fui ao sanitário e quando eu voltei, aí o professor Lobo disse, close the door. E eu fiquei parado na sala sem saber o que ele queria dizer, mas é só para você ter uma ideia do nível da escola pública pela qual nós passamos, né? Então, ele tinha tudo isso, o presente, ele fazia chamada, tem que ser em inglês, etc e tal. Mas, Jean, vai lá, cara, não quero te atrapalhar mais, vai lá. Eu tenho saudades dessa época. Não, só isso, veja. As pessoas perguntam muito qual é o inglês mais fácil de aprender. Olha, eu não diria aprendo mais fácil, porque fácil muda de pessoa para pessoa. Eu diria que o inglês americano, ele é tão complicado para trabalhar o ouvido, que quem fala o inglês de lá entende o mundo todo. Todo. Porque ele é um inglês... Vamos comparar Brasil e Portugal. A gente fala outra língua. A gente chama de português, mas a gente fala outra língua. Se você for para Portugal e ver os portugueses falando assim, não, às vezes eu preferia. Já aconteceu de eu estar visitando uma comunidade portuguesa chamada Trás-os-Montes e eu dizer assim, pode falar inglês, porque você já disse 3 vezes e eu não entendi. E o cara estava falando português. E ele se irritou. Ele disse, você é brasileiro, eu estou falando a sua língua. Não, meu filho, você está falando outra língua, essa não é a minha língua. Então, o inglês americano, ele é mais complicado para se falar, não por ser mais difícil. Se escreve do mesmo jeito que o inglês britânico. Mas porque os americanos fazem o que nós fizemos com o português. Nós repetimos e simplificamos.
Por exemplo, a gente diz a gente. E a gente define tudo, né? A gente foi, a gente faz, a gente tem, a gente quer, a gente... Não se conjuga mais. Se eu chegar para uma pessoa, iremos ao cinema, vai olhar para mim com a cara de, hã? Iremos? Ninguém diz iremos. Diz oremos, mas iremos não diz. Então, o inglês mais fácil é aquele que você se dispôs, que é uma coisa que eu digo, eu assisti 2 lives da Bárbara, e a Bárbara é um doce, é boazinha, né? Eu sou um professor insuportável. Porque eu digo logo ao aluno que me contrata, se você não vai estudar no mínimo 4 horas por semana, desista. Se você não vai estudar, lembra, você conhece pessoas, em escada eu conheci na época que eu era mais jovem, um bocado de gente que tocava violão. Você se lembra como era esse povo? Eu não via ele com mulher, não via ele com comida, não via ele com roupa, não via ele, mas com violão você via. Em inglês é igualzinho. Segure a língua e não solte mais ela. Assista em inglês, ouça em inglês, traduza a música, fala inglês, arruma um amigo que fala inglês, saia de casa pensando em inglês, bota etiqueta em tudo que é inglês. Eu era doido. Mamãe dizia, você é doido, tá tudo com etiqueta nessa casa. E eu tinha feito 13 anos. Então... Tu saía identificando os cômodos da casa em inglês, era... Tudo. Eu hoje, que legal, meus 2 filhos são fluentes. E eles dizem muito, pai, o inglês da gente é melhor que o seu. E é verdade, porque meu cérebro, por aprender outras línguas, tá com... Essa semana eu fui conversar com uma pessoa e queria dizer pulga, e a pulga não veio em inglês. Outro dia eu estava querendo dizer um verbo e o verbo não veio. Então... Na verdade, está se falando em imersão. Imersão pode acontecer no Brasil. O melhor professor de inglês de Pernambuco, para mim, é o Beraci. Nunca pisou nos Estados Unidos, nunca saiu de Pernambuco. E eu converso com ele pau a pau, como se a gente fosse gringos. Então, não é necessário sair. Vai ajudar, claro. Claro, você está convivendo com a língua. Mas não é necessário sair do país para falar bem inglês, não. Agora, é necessário acessá-lo. É muita gente que faz o curso e acha que vai aprender inglês. Professor não é de Macedo, bota a mão e receba, não. Tem que estudar, tem que trabalhar. Eu aconselho, tem gente que não gosta quando eu digo, eu aconselho 4 horas por dia. Eu gostei. É 99% transpiração, né? É suor. Eu aconselho 4 horas por dia. Aí o pessoal fica, mas eu não vou ter vida. Eu digo, você quer aprender inglês. Quando você fazia faculdade, era 5 horas por dia, mais deslocamento. E você terminou uma faculdade. Então, por que você não pode reservar 2 anos e meio para estudar 3 horas por dia? Ah, não posso. Então, vamos aumentar o seu tempo. Ô, Jean, eu acho que muita gente que está nessa live agora quer saber o seguinte, inclusive jovens estudantes aí. Para você encontrar um emprego hoje, tem empresas, eu quero saber também, tem empresas que estabelecem como critério hoje falar o inglês? Você pode ser um super engenheiro, um super economista, mas se não souber de inglês, você pode perder uma vaga numa grande empresa? Eu vou lhe falar de 3 situações. A primeira é, o inglês ele não é tão importante para você conseguir um emprego. Desde que você não concorra com um cara que tirou a mesma nota com você e fala inglês. Porque ele pode não servir numa empresa que nunca vai usar inglês, mas ele vai ser ponto de corte. E se você fala um inglês associado a outra língua, o outro se lascou. Então, primeiro, é importante eu falar inglês? Não. Tem gente que está com 60 anos, criou a família, tem carro, 2 fazendas e nunca falou. Agora, vamos inverter para o processo hoje. Vamos falar de uma empresa grande que contrata você para ser algo. E depois quer que você seja diretor. Cara, se você não falar inglês, você vai ter algum problema para concorrer com outro se ela for multinacional. Tá? Porque o inglês hoje ele é ponto de corte, ele é definidor de cultura, ele abre teu cérebro para outras línguas, e quando você começa a falar inglês e ganha dinheiro a mais, você já quer viajar. E quando você viaja, teu mundo muda. Tu já volta pro Brasil. A primeira vez que eu fui pro Chile, eu voltei com raiva do Brasil. Eu disse, que porcaria de país desse tamanho. É mais organizado, mais bonito, tem mais dinheiro. É primeiro mundo, não precisa de visto para ir para lugar nenhum. Porque você começa a viajar.
Então, tecnicamente, o inglês hoje está se tornando muito importante, exatamente porque a língua mais importante que será no futuro é mandarim, leva-se 14 anos para escrever. O cara que estuda inglês com afinco, ele começa a escrever com 6 meses. Mandarim é pesado. Existem sons, existem 8 sons que são iguais, mas querem dizer coisas diferentes. Então, hoje, se você disser assim, inglês ajuda demais, demais, principalmente para pessoas muito pobres. Pobres, muito pobres. Se ela sair daí e for para Porto e ela falar inglês, ela ganha uma vaguinha de recepcionista e ali ela melhora, faz um curso, faz uma administração, vai para a gerência de um hotel. Eu posso dizer porque eu tenho um caso na minha casa. A minha ex, que é minha melhor amiga, a Otávia, eu preparei ela em 11 aulas para ela fazer o curso de telefonista. Hoje é gerente geral de uma cadeia de hotéis, né? E ela ainda estuda inglês comigo, depois desses anos todos. Porque domínio, eu tenho tempo de estudar porque eu sou professor e estou em casa. Ela não tem, ela tem um horário de 12 horas. Então a única forma que ela tem de manter contato é falar comigo. Então, hoje, se você sair da vida, eu falo de mim, tá? Ou eu aprendia inglês, ou eu me lascava. Porque eu não saberia... Meu irmão, 14 minutos para o final. Chegou a hora das dicas. Aquelas dicas, mas deixa eu ver aqui essas duas questões aqui. O que é mais importante, Bárbara Renata, para ser um tutor de idiomas? Um tutor de idiomas. E tem uma outra aqui. Parabéns, Jean Carlos. Você é excelente. Volte. Professor Raul, da França, de Lyon, hein? Está pedindo uma segunda live com você. Ótimo. Vou me disponibilizar, até porque eu vou assistir algum em francês que eu adoro. Vamos lá. E a agenda desse cara é complicada. Vai lá, Jean. A Bárbara está há muito tempo na Espanha, né? Já está falando tutor, para não dizer professor. Bom, eu acredito que 3 qualidades fazem de mim um excelente professor. Eu não sou modesto como professor. Eu sou modesto em muita coisa. Como professor, não. Eu amo o que eu faço, a língua. Amo. O aluno de Jean já acabou a aula. Pelo amor de Deus, não aguento mais falar inglês. Não, vamos ficar mais um pouquinho. 2, domínio daquilo que você ensina. Tem muita gente que sabe ensinar bem, mas não tem domínio. Você tem que ter domínio do que você ensina. E 3, você tem que ter a empatia, porque existe 2 tipos de professor. Professor de grupo e professor personalizado, que é o meu caso. O professor de grupo, ele tem que passar conteúdo e verificar provas e exercícios. O personal, não. Ele tem que criar um curso para cada pessoa. Se você é tímido, eu tenho que criar um curso que te faça falar. Se você tem dificuldade de ouvir, eu tenho que criar um curso que te faça compreender. Se você tem vergonha, eu tenho que trabalhar psicologicamente essa vergonha. Te ensinar a cagar e andar para a opinião alheia. Porque pessoas que não têm vergonha de nada aprendem qualquer língua. Sai falando de todo jeito e um dia alguém corrige e sai. Então, um bom professor é aquele professor que vai tirar você, e você é professor, você sabe, da escuridão e dizer, pronto, agora eu sei alguma coisa, agora eu posso caminhar. Então, um bom tutor é aquele que, eu não sei, eu acho que todo professor fica muito orgulhoso. Tem um aluno meu aí na live, eu acho que o Davi está online. O Davi é o cara, pô. Ele começou um dia depois do carnaval. E ele já fala, conversa comigo 50 minutos. Ele tem facilidade, estuda e segue todo o método. Alguns alunos meus têm facilidade, mas não estudam. Alguns alunos meus não estudam quanto precisam, não têm tempo, não conseguem tempo. Aí você tem que dar tempo à pessoa. Um aprende em 6 meses, o outro aprende em 10 anos. O importante é nunca desistir, se for sua vontade. Agora, quem tem 16 anos hoje tem 2 opções. Aprender inglês ou estudar para concurso. Porque o mundo, o mundo privado está globalizado. E globalizado quer dizer, ou você aprende uma língua, por exemplo, eu vou aprender finlandês, porque eu quero trabalhar na Finlândia. Mas em outro lugar não vai ajudar não, viu? Agora, eu quero aprender inglês, eu vou para qualquer lugar. Na Claro, que foi onde eu trabalhei esses anos todos, tem engenheiro no mundo todo. Tem gente
Barcelona, gente na Rússia, gente na Alemanha, gente na África do Sul, no mundo todo, eles utilizam apenas o inglês. Até eles dominarem a língua. E o dono é mexicano, né? O dono é mexicano. O time é 100% mexicano, com um inglês bem rudimentar. Mas a visão empresarial é essa aí, pragmática, né? E outra coisa, o mercado não vai te dar nada, não. Você vai ter que correr atrás. Não dá. Quando você encontra uma empresa que paga para você, graças a Deus. Porque normalmente é você que tem que tirar minguado ou de forma... É muito difícil você ver uma necessidade e seguir. Eu digo isso porque eu tenho esse problema com peso. Vai fazer 40 anos que eu queria pesar 70, nunca cheguei. Mato, morro fome, corro, nunca. Mesmo jogando vôlei, você não consegue? Jogando vôlei, correndo, malhando, fazendo tudo, mas meu peso não vai para 70. Então... Jean, olha, eu vou abrir essa caixinha aqui agora e você depois dê algumas dicas, tá, de inglês. Eu acho que muita gente está esperando por isso. Tá bom? Amei tudo. Carlinhos do Alvorada é um companheiro lá de Escada, um bairro muito aconchegante, onde eu trabalhei lá há muito tempo. Um forte abraço para você, Carlinhos. Tá nessas eleições agora, tentando uma renovação lá na Câmara de Vereadores. Mas, Jean, diz aí, cara, umas dicas de inglês assim para a galera, para estimular esses garotos a amarem o inglês e investirem na língua. Vamos lá, vamos falar do que as pesquisas dizem. 5% da população é autodidata. 5%. Então, 95% não é autodidata, vai precisar de ajuda. Vamos ver o que a Índia faz. A Índia tem não sei quantos dialetos lá dentro, mas todo mundo fala inglês. E eles trabalham em cima do que se chama de dependência de internet. Hoje, eu sou aquele cara que vai colocar uma escada para tu subir. Mas se eu não tiver escada, tu consegue subir com a internet. Tem 1 milhão de aulas na internet para tudo. Tem aula de inglês gravada do zero até o fluente. O problema é disciplina. Então, primeira dica, internet é o que manda. Eu posso aprender mitologia grega de ponta a ponta só com a internet. Minha filha tem 15 anos. Ela estuda mitologia grega todo dia na hora do almoço. 15 minutos. Ela liga lá no YouTube. Você pode perguntar qualquer coisa a ela que ela sabe. Entendeu? Legal, cara. Então, é uma escolha dela. Ela quer fazer história, medicina. Ela está se definindo por aí. Então, primeira dica. Use a internet. Lá tem teste de ouvido, lá tem professor dando aula de inglês, dizendo a diferença entre good e well. Tem tudo que você imaginar tem lá. Segunda coisa, se você tiver dinheiro, contrate um professor, mas se você não tiver, não é desculpa para aprender. Apesar de não ser autodidata, a repetição faz a perfeição. Você entra na cozinha sem saber fazer um bife. E com o tempo você aprende que se colocar a tampa, o bife fica duro, tem que fazer ele sem tampa. É assim que se aprende. E outra coisa, e essa é a minha dica mais importante, pare de dar desculpinha. Eu vivo dizendo isso, por isso que me acham insuportável. É um bocado de gente dizendo que quer aprender inglês, mas não quer sacrificar nenhum horário. Eu quero aprender inglês. Meu filho faz uma incursão na Angelândia, com os anjos, porque inglês é igual a violão, você tem que pegar ele e tocar todo dia, 2 horas, e praticar, e repetir, e repetir, e repetir. Eu estou dizendo isso para qualquer língua, viu? Existe um cara famosíssimo na internet que a gente tem uma interação anual chamado Mário Vergara. E ele diz que ele aprende qualquer idioma se ele estudar vocabulário, 30 minutos, 30 minutos de ouvido, 30 minutos de série, 30 minutos de música, 30 minutos de conversa, 30 minutos com um amigo que faz na internet, que é fácil. Então ele gasta 4 horas por dia estudando. Ele começou no ano passado a estudar francês e já está quase fluente. Porque ele quer. E o que define um homem de outro é só eu quero, eu não quero. Né? Eu me lembro de uma pessoa que disse para mim, eu não vou estudar medicina não, porque são 7 anos. 7 anos se passou e ela não fez nada.
Se ela tivesse começado, ela seria médica. Então, Agora, me deixa fazer uma pergunta sobre oportunidades. fala. Você acha que se as crianças, desde cedo, eu estou falando mais uma vez da escola pública, tivessem contato com outros idiomas, desde cedinho, você acha que isso faria muita diferença na vida dessas crianças, dessas pessoas? Sim, agora de forma correta, porque vamos falar de pesquisas também. As pesquisas dizem que os únicos países que não aprendem uma língua em escola pública é os países da América Latina. Qualquer pessoa no Canadá estuda uma língua e fala ela, entendeu? Qualquer pessoa na França estuda uma língua e fala ela. Claro que eles têm as facilidades de ter vários países ao redor, mas vamos falar do Alasca, onde a universidade é americana e todo mundo sai falando um idioma, outro idioma. Então, o que a gente vê aqui é um ensino não muito bom, não muito abordado, não muito sedimentado. Vai lá, ensina o verbo to be 1 ano. Eu dou uma aula de 20 minutos e ensino o verbo to be. Tem curso de inglês que ensina o verbo to be em 2 anos. É 20 minutos, minha gente. Não tem. Eu realmente, eu choco as pessoas quando eu digo que inglês é língua para retardado. É muito fácil. Eu falo isso porque eu falo outra língua. E é muito difícil aprender outra língua. Inglês não. Qualquer pessoa aprende o verbo love. Olha, minha gente. I love, you love, he love, she love. Todo mundo é love. My mother love. Vai ter uma regrinha do S, mas se você falar my mother love sem o S, ele vai entender. E qual é o milagre da comunicação? Não é se comunicar? Então, Exatamente. é muito fácil. Agora, oportunidade eu crio. Muitas vezes tem muita gente do seu lado querendo lhe ajudar, mas não vê interesse em você. Não vê. Tem gente ali querendo dar uma força a tudo. Eu não estou vendo ele fazer nada, ele está jogando bola, ele está jogando vôlei, ele está na rua bebendo, ele está fazendo o que quer, menos aquilo que ele diz que quer. Então, o segredo, vamos focar em inglês. Para aprender inglês é querer. Eu quero, e a partir de hoje eu vou aprender. Hoje, se você botar assim, o que eu faço para aprender inglês no YouTube, vai ter um bocado de dicas. Quais são os melhores professores de inglês do YouTube, vai ter um bocado de dicas. Quais as melhores séries que eu ensino aluno com extras para aprender inglês? Essa aí. Cara, tá cheio de recurso. Eu estou fazendo vários cursos no YouTube e eu aprendi a cozinhar muito bem. Eu agora não passo vergonha nenhuma. Um cara com 51 anos, assim, feito eu, se eu quiser aprender inglês. As pessoas de 51 anos, elas não têm dificuldade para aprender língua. Elas têm dificuldade para arrumar tempo. Porque quando uma pessoa diz a mim, olha, já me disseram que tu é um excelente professor e minha amiga aprendeu contigo. Eu digo, quantas horas tu vai estudar por semana? Ah, eu não quero estudar não, eu contrato outro. Eu dou uma Cara, aula. é muito massa conversar contigo. Olha, é muito massa. Eu dou uma aula de 50 minutos e eu acompanho o aluno a semana toda. Se ele quiser falar comigo 40 vezes, ele pode. Ô, Jean, olha, a gente só tem 2 minutos. Eu vou dar 1 minuto para você falar ainda, mas eu quero aproveitar esse, pelo menos um, para dizer que amanhã nós não teremos live no Instagram. Eu estarei no YouTube com o professor Edson Eli, da Universidade Federal de Pernambuco, falando sobre povos indígenas, história dos povos indígenas na Zona da Mata. E ele tem uma tese de mestrado sobre os povos indígenas ali do município de Escada, tá? Professor Edson Eli, amanhã, às 16 horas, no nosso canal no YouTube, que é a mesma coisa, @Mania de History, tá bom? Jean, cara, 1 minuto para você mandar o abraço para quem você quiser, falar o que você quiser, em inglês, em francês, em português. O tempo é teu aí. 1 minuto, vai lá. Eles não vão ter a oportunidade de me falar inglês, não. Era bom pegar sua filha, né? Porque ela fala inglês e ela vê aí. Eu não sou modesto em inglês, já falei, não tenho problema nenhum de admitir que modéstia não é comigo em língua inglesa. E a minha mensagem para todo mundo que está aí, eu não pude responder nada, porque eu estava conversando o tempo todo, então eu não podia teclar. A minha mensagem é, você só aprende inglês se você quiser, como tudo na sua vida. Tudo na sua vida você tem que se dedicar. Se você está casado, você se dedicou àquela mulher para consegui-la. Ou aquele homem para consegui-lo. Tudo que você tem na sua vida, você teve com sacrifício ou com dedicação.
Então, parem de dizer para mim que querem falar inglês e vocês não movem uma pedra. No dia que eu disser que quero falar, aquilo vai virar meta, eu vou escrever o que eu tenho que fazer e mãos a obras. Fácil, fácil, fácil. E se precisar de dicas, eu estou aqui. Um abraço virtual, meu irmão. Saúde e paz.